Meus amigos, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós somos salvos pela graça mediante a fé que nós temos na obra redentora de Jesus. A obra dele, Jesus, não as nossas obras, porque ele morreu por nós, como assim afirma toda a Escritura Sagrada. Nós temos aqui a comprovação em diversas passagens da morte redentora de Jesus, da sua morte voluntária, a responsável pela nossa salvação, pela nossa reconciliação com Deus. Então nós somos salvos pelos merecimentos de um Salvador e não pelos nossos méritos. Mas os nossos méritos precisam ser desprezados? Não. Os nossos méritos, as nossas obras morais e espirituais, toda a nossa caridade, todo o nosso amor fraternal constrói um caráter cristão. Ajuda a construir. A formatação de um caráter cristão começa com a graça mediante a fé, com a obra de um Redentor, e se aperfeiçoa com as obras, com os preceitos morais e com os preceitos espirituais. Assim, as obras não salvam, mas as obras nos tornam mais refinados, nos tornam mais primorosos, segundo é a vontade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Pedro mostra aqui a morte redentora de Jesus, a sua morte vicária, a sua morte voluntária na cruz do Calvário, para que nós fôssemos remidos de nossos pecados. Na sua primeira epístola, no capítulo 1, versículo 18, Pedro afirma: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como o prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. No 19, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Por isso nós dizemos que nós somos salvos pelos merecimentos de um Salvador, pela morte sacrificial de Jesus, o Cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então, é a morte redentora de Jesus, que levou sobre si as nossas enfermidades, como está bem definido pelo profeta Isaías, capítulo 53, versículos 4, 5 e outros. Nós temos também na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, versículo 24, ele falando de Jesus, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro, quer dizer, sobre a cruz, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Então, carregando ele mesmo, Jesus, em seu corpo sobre o madeiro, os nossos pecados. Segunda passagem, aqui no caso de Pedro, mostrando a nossa salvação em nosso Senhor Jesus Cristo. Temos também o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 9, 10 e 11. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos,
vivamos em união com ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Então, aqui a terceira passagem, nós temos do apóstolo Paulo confirmando em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 9, 10 e 11, que Jesus morreu em nosso favor. Então, nós não somos salvos pelos ensinamentos de Jesus, nem somos salvos pelas nossas obras. Os ensinamentos de Jesus e as nossas obras são aperfeiçoadoras do caráter cristão. Mas o caráter cristão, a identidade cristã, a condição cristã, ela vem do alto, ela vem de uma obra soberana, de uma obra graciosa de um Redentor, que entregou-se em holocausto perfeito em nosso favor. Em 1 João capítulo 4, versículo 10, o apóstolo João afirma, 1 João capítulo 4, versículo 10, nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Deus nos amou e nos entregou o seu Filho Jesus Cristo como propiciação, como holocausto pelos nossos pecados. Então, mais uma afirmativa, mais uma é a assertiva, confirmando que nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pelos merecimentos de um Redentor, pelos merecimentos de um Salvador, que se entregou em holocausto perfeito, em propiciação pelos nossos pecados. Então, não fica dúvida alguma. Temos também o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 5. Porque se formos unidos com ele, Jesus, na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Ou seja, quando Cristo morreu, levou sobre si os nossos pecados. Quando ele se fez ressurreto, os nossos pecados foram esquecidos por Deus, digamos assim, anulados e esquecidos por Deus. Por isso, nós somos unidos com ele na semelhança da sua morte. Quer dizer, com a morte de Jesus, morre também o velho homem pecador, com a natureza pecaminosa. E no caso, renasce um novo homem, em novidade de vida, um homem isento da natureza pecaminosa, com os seus pecados anulados. Então, nós somos salvos nessa morte redentora, nessa morte reconciliadora. No Evangelho de João, nós temos mais de uma passagem. No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 13, quando Jesus diz: ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Não é uma recomendação para nós, ele está falando dele, Jesus. No versículo 12 ele já começa: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a sua própria vida em favor de seus amigos. No mesmo Evangelho de João, capítulo 10, versículos 17 e 18, uma das passagens mais contundentes e que eu mais gosto, ele diz: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. O Pai me ama porque eu dou a minha vida para depois a reassumir. Morte voluntária e ressurreição. E aqui agora fica bem claro no versículo 18. Ninguém a tira de mim. Ninguém tira a minha vida de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato eu recebi de meu Pai. Então, todos aqueles que mentem, dizendo que Jesus foi morto
pelo repúdio apenas dos judeus e saduceus e os romanos, está mentindo, porque não está falando de acordo com as palavras de Jesus, porque Jesus afirma aqui que se ele foi preso, martirizado e morto, é porque ele desejou assim, porque estava isso determinado antes da fundação do mundo. Muito bem. Temos outra passagem também, no mesmo Evangelho de João, no capítulo 3, tem uma passagem em que Jesus fala também sobre isso. Está nos versículos 14 e 15 do capítulo 3, João 3, versículos 14 e 15. E do mesmo modo pelo qual Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa, assim se faz necessário, que o Filho do Homem seja levantado, ou seja, crucificado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então, a vida eterna é na morte voluntária de Jesus, na crucificação, na sua morte e na sua ressurreição. Temos também no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículo 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, e dar a sua vida em resgate de muita gente. Então fica bem claro aqui que o próprio Jesus, os apóstolos, estão afirmando da morte redentora, a morte voluntária de Jesus. Jesus foi levado à cruz porque ele assim permitiu, ele assim desejou. O anticristianismo tenta ministrar a mentira, dizendo que Jesus foi morto politicamente e não foi vontade dele ser morto. Isso é uma das grandes heresias que se prega contra a obra redentora de Jesus Cristo. E quem apregou essas coisas como uma morte acidental, uma morte não voluntária, está, no caso, atentando contra a própria obra salvadora de Jesus e nada tem a ver com Jesus e nada entende de cristologia. Nós temos também no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, algo muito, muito importante. No capítulo 26 de Mateus, nos versículos 51 a 54, que fala sobre a prisão de Jesus e o seu comentário durante a sua prisão. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais do que 12 legiões de anjos? Jesus estava blefando ou estava dizendo a verdade? Ele estava exagerando? Não. É o Filho de Deus falando. Saibam vocês que eu tenho à minha disposição 12 legiões de anjos, se eu quiser me livrar dessa prisão e desse martírio. Mas ele dispensou as 12 legiões. Esse é o amor de Jesus por nós. O amor ágape, o amor sublime, a salvação pela obra de um Redentor. Não pelos nossos méritos, que não passam de méritos aprimoradores do nosso caráter, mas nós somos salvos pelos merecimentos de um Salvador. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai e ele me mandaria nesse momento mais do que 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras segundo as quais assim deve suceder? Jesus está dizendo: o cumprimento das Escrituras
só são possíveis com a minha prisão, martírio, morte e ressurreição. Então, o cumprimento das Escrituras não são os ensinamentos de Jesus. O cumprimento das Escrituras é a rejeição do Filho de Deus, juntamente com a sua morte redentora voluntária. Jesus tinha todo o poder e autoridade dos anjos e pelo Espírito Santo de livrar-se de todo esse martírio e também sofrimento e morte, mas ele quis fazê-lo para que se cumprisse a profecia que está em Isaías 53, de que ele levou sobre si as nossas enfermidades e que a dor que nos traz a paz, a salvação, estava sendo sofrida por ele. Muito bem. No mesmo Evangelho de Mateus, no capítulo 16, dos versículos 21 ao 23, Jesus ensina uma coisa muito importante. Ele fala aos seus discípulos, fala também a Pedro, que era necessário que ele fosse rejeitado, que ele viajasse até Jerusalém para ser rejeitado, ser, no caso, morto e depois ressurreto ao terceiro dia. O que diz então Mateus 16, versículos 21 a 23? Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Então ele já sabia, é o próprio Jesus que diz: é necessário a mim ser rejeitado, ser morto, ser rejeitado pelos sacerdotes e pelos escribas e ser ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando Jesus à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isto de modo algum te acontecerá. Pedro querendo mostrar uma grande compreensão, na verdade ele mostrou apenas amor fraternal. Aí Jesus repreende a Pedro. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Então, nós vemos assim várias passagens que são contundentes, que mostram a morte voluntária de nosso Senhor e também Salvador Jesus Cristo. Então, por isso nós somos salvos pela graça mediante a fé. Quem não crer na obra redentora de Jesus, quem não crer nessa obra redentora com morte voluntária em nosso favor, não é cristão. Ser bom, ser também amoroso, caridoso, todas as pessoas humanistas são. Elas não precisam do Evangelho para isso. Elas já têm essa informação na formação familiar. Agora, compreender a obra redentora de Jesus, é preciso ver o que o próprio Jesus diz sobre a sua morte voluntária, redentora, e o que os apóstolos confirmam, e nós citamos apenas o profeta Isaías, capítulo 53. Ok? Então nós somos salvos pelos merecimentos de um Salvador, não pelas nossas obras. Salvação pelas obras é heresia, é deturpação do Evangelho. Que Deus abençoe você em Jesus, nosso Redentor.